fica colecionando crachá na sua gaveta e fala, nossa, tem 15 crachá com meu nome, né? E eu nunca levo meu crachá para casa, né? E eu queria fazer uma sugestão para vocês. Eu já fiz isso várias vezes e foi super legal. Eu vou trocar o meu crachá com o Hélio. Eu queria fazer um compromisso com ele de orar por ele durante 1 ano, até o próximo Inter. E eu vou pegar o crachá dele e eu vou colocar no lugar onde eu sempre vou lembrar, na geladeira, né? E esse crachá vai ficar grudado na minha geladeira durante 1 ano, para eu orar por ele durante o ano até o próximo Inter, tá? Então vamos fazer esse compromisso, brother? Mas eu não sei onde está meu crachá. Então não vou orar com você, vou orar com outro. Brincadeira. Tó, depois você me dá o seu. Sim. Tá bom? Beleza? É uma sugestão, tá, pessoal? A não ser que você seja daquelas que realmente quer guardar seu crachá e fazer um álbum da FIFA com o seu crachá, né? Sei lá, tá bom? Obrigado, brother. Perguntas? Calma aí, espera. Vai fazer seletiva das perguntas? Algumas. Bom, calma aí. É que às vezes vai sair pergunta igual, né? Então, assim, a gente vai fazer uma... já tem 2 perguntas iguais. Explica o F1, como surgiu o F1, né? O F1, então, o Fundolopanchax nigerianus gardneri ninsuka F1 é um peixe, então, que ele é chamado de killifish. Você pode encontrar na internet, killifish. A foto que eu coloquei era de um peixe grande, mas na verdade ele é um peixe que tem de 3 a 9 centímetros. Ele é muito pequenininho. E ele é um peixe muito interessante, porque onde ele vive, geralmente os killifishes eles moram em poças d'água, né? E a poça d'água é intermitente, significa que durante 1 ano essa poça de água ela seca totalmente. Pô, mas e os peixes que estavam lá, né? Os peixes, esses killifishes, eles são peixes que amadurecem muito rápido, eles viram adulto muito rápido, né? E então na natureza, os adultos estão lá, aí vem a seca, morre todos os adultos, morre tudo, e aí no outro ano chove e enche a poça d'água, aí os peixes aparecem de novo. E as pessoas achavam que ele era chamado de peixe da chuva, rainfish. Eles achavam que as gotas traziam o peixe ali, né? Aí caía e nascia os peixes de novo, mas não. A natureza é o seguinte, eles botam ovos no chão dessa poça d'água, e aí quando seca, os ovos, eles precisam ficar um período no seco, e aí eles se desenvolvem no meio da terra, no seco. Aí depois de 6 meses chove de novo, e aí quando chove, eclodem os ovos e nascem os peixes e eles amadurecem muito rápido, né? Então, como que eu faço para reproduzir isso no aquário? Eu ponho no meu aquário os adultos e eu coloco uma terra no fundo, e eles botam ovos naquela terra. Aí eu tiro a água, tiro os adultos, né? E eu pego aquela terra, seco ela, coloco num jornal, enfio dentro de um saco plástico e guardo dentro da minha gaveta durante 6 meses. Aí depois de 6 meses eu tiro aquele saco plástico da gaveta, coloco uma água numa temperatura de entre 27 e 28 graus, e aí eu jogo essa terra lá e começa a nascer um monte de peixe, né? Então, assim, eu queria que eu fazer esse joguinho, mas para que a gente pudesse conversar lá fora, né? Muitas pessoas vieram me perguntar, a gente teve uns papos bem legais, beleza? Vamos lá. Pergunta: como sabemos se seguimos Deus de verdade? Como que a gente pode saber, né? Eu acho que quem pode saber é você e os frutos que a sua vida vai gerar, né? Porque a palavra de Deus fala que quando eu falei para vocês uma vez, a gente reconhece uma árvore pelos frutos. Então, assim, dependendo dos frutos que você apresentar, então você vai saber se você está seguindo Deus ou não. Se você quer saber onde estão os frutos, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, 22 diz o seguinte. Isso tem um pouco a ver. Tem outro aqui. O ato de seguir a Deus requer algum tipo de comoção emocional ou pode ser uma decisão puramente racional? Não tem nada a ver, vou primeiro responder a outra, tá? 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo e crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, esses são os frutos que aparecem na vida de uma pessoa que está seguindo a Jesus. A pergunta daqui é o seguinte: lê essa primeiro? How can we know that we are following God? I will answer in English. So, if you know, for you to know if you are following Jesus or not, you have to see the fruit of the Spirit in your heart, in your life. So you open Galatians 5:22, and then you have the list of all fruit, the Spirit, and then you go there and you see in your life, if you can see love, if you can see passion or patience and self-control and all of these things, okay? Open Galatians 5:22. O ato de seguir a Deus requer algum tipo de comoção emocional ou pode ser uma decisão puramente racional? Eu acho que o ato de seguir a Deus começa com o racional. Porque se ela começar com o emocional é muito perigoso. Porque o emocional é algo que é muito variável. Tem dia que você está super emotivo, né? Tem uma irmãzinha aqui, que eu não vou falar o nome, mas ela olha para mim e já começa a chorar. Né? E assim, tem gente que é mais emotiva e tem gente que é mais racional. Tem gente que você fala um negócio mó, assim, assim, super cheio de espírito, e aí o cara assim... Né? Então assim, tem gente mais racional, tem gente mais emocional. Eu acredito que algo que vai ficar para sempre na sua vida começa com algo racional, e depois que você entende com a sua razão, com o seu coração, então a presença de Deus enche o teu coração. Não tem como segurar a emoção, não tem como você não chorar, né? Então assim, mas isso para mim não é sinal de experiência profunda com Deus. Então tipo, se você não chorou nesse acampamento, não tem problema, tá? Eu não consegui chorar, eu até enfiei o dedo no meu olho para ver se saiu alguma lágrima, mas não sai. Não tem problema. Primeiro a gente entende com a razão. E depois, quando, sabe, você realmente experimentar uma graça, um preencher, um transbordar do Espírito Santo, vai ser algo incontrolável. Vai ser algo que você não vai conseguir conter, sabe? Um abraço, quando a gente canta uma música juntos e você não consegue controlar, você começa a chorar, mas você fala assim, mas por que eu estou chorando? Né? O amor constrange, né? Então eu acho que é isso, beleza? Próxima. Por que as pessoas levantam a mão no louvor? Essa pergunta é muito legal. Quando você levanta, você fica mais próximo de Deus, né? Então, tipo, brincadeira. Não é não. A melhor explicação para quem levanta a mão no louvor é para talvez o seu amigo do lado sentir o cheiro do seu perfume. Não, brincadeira. A gente levanta a mão, eu vou explicar para você, é muito legal. Opa, quase que eu joguei fora. Quando um ladrão... Alguém já foi assaltado aqui? Né? Eu já fui assaltado também, né? E, aliás, eu enganei o ladrão. Eu fui lá na Paulista, eu tava andando, né? Tava frio de moletom assim, e eu tinha um relógio mó grande assim, eu gostava pra caramba do meu relógio. Aí o ladrão veio e ele falou assim, seu assalto, mostrou a arma, falou assim, passa o seu relógio. Aí eu levantei a manga direita e falei assim, mas eu não trouxe. Aí ele falou assim, droga. Aí ele foi embora, né? Burro, o cara tava tão desesperado que eu levantei a mão direita e falou, não trouxe o relógio, né? E o relógio é mó grande assim, né? E eu deixei a manga assim até aqui assim, né? Bom, mas quando um ladrão vem e ele aponta a arma para você, o que você faz? Você levanta o braço. Por que você levanta o braço? Você fala assim, eu me rendo a ti, eu não vou fazer nada. Sabe, o que você quiser levar, pode levar. Você está no controle. Tudo bem que é um ladrão, mas Jesus Cristo não é ladrão, né? Então, a ideia de levantar a mão você levanta a mão em rendição a Deus. Você fala, Deus, eu me entrego a Ti.
Deus, eu reconheço que Tu és santo, reconheço que Tu és Senhor, eu Te agradeço. Então a gente levanta os nossos braços para nos render a Ti e dizer para Deus: Deus, eu me rendo a Ti, que o Senhor possa estar recebendo toda a minha vida. Para me aproximar de Deus, eu preciso frequentar uma igreja? Minha opinião é que sim. Por quê? Porque a vida cristã, né, ela precisa de comunhão com os irmãos. E a igreja não é algo que o homem criou, não é algo que, bom, vamos fazer o seguinte, já que a gente é crente, vamos comprar um terreno, vamos levantar um templo e fazer uma igreja. Não, a igreja foi algo que Deus trouxe a ideia. Jesus Cristo falou sobre igreja quando Jesus falou assim: Pedro, para os discípulos, né? O que as pessoas estão falando que eu sou? Aí uns falaram que você é Elias, falaram que você é um dos profetas. Jesus falou: não, e vocês, meus discípulos, o que vocês falam que eu sou? E o Pedro levanta a mão e ele fala assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou assim: Pedro, tu és a pedra, e sobre essa pedra, a pedra que ele está falando não é Pedro, a pedra que ele está falando é essa verdade que Pedro falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E a igreja, quando você lê no grego, o grego fala eclesia, e eclesia significa uma reunião de pessoas, um ajuntamento de pessoas que adoram o mesmo Deus. Então realmente, para você poder se aproximar de Deus, você precisa das pessoas, você precisa dos irmãos. Jesus, ele sempre fala que nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia fala: nós somos o corpo. Então nós precisamos um do outro. Porque se não precisasse, Deus não ia falar que você é um corpo, Deus ia falar que você é uma ameba. Porque a ameba é um ser unicelular que não precisa de outras células para viver. Mas você precisa, e eu preciso. Dizem que no reino de Deus não existe cavaleiro solitário, só existe Power Rangers. Né? Nada a ver, né? Tudo bem, mas a ideia é essa. O que mais? É parecido? Mais ou menos. Mas esse mais ou menos dele é tudo totalmente diferente. Se a pessoa ama Jesus, mas não assim busca Ele, mas acredita Jesus é Filho de Deus, e acredita nele, e não faz coisas ruins, assim ele entra no paraíso? Deixa eu ver se eu consigo ler de novo. Se a gente acreditar em Jesus e não fazer coisas erradas, se a pessoa ama Jesus, mas não assim busca Ele, se não busca demais Ele, né? Talvez, eu acho que essas pessoas assim, acho que você tem um lugar no paraíso, no céu, quando você começa a seguir, você não desiste, né? E eu acredito que a salvação em Cristo Jesus é um processo, né? Você não é salvo só porque você levantou a mão, mas você vai ser salvo quando você conseguir manter a sua vida conectada em Deus. A Bíblia fala, Jesus fala um dia que eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem ligados em mim, vocês vão dar muito fruto. Mas se você não permanecer ligado em mim, então esse galho vai ser lançado no fogo e vai ser queimado. Então eu acredito que a resposta para isso é você permanecer nele. Então tem que buscar, né? Então você precisa estar sempre conectado a eles. E as pessoas que nunca ouviram Jesus e morreu, onde elas vão? Eu acredito que Deus, na minha concepção dessa ideia, é uma ideia missionária, que eu acho que as pessoas vão ser julgadas por aquilo que elas conheceram. E eu vejo na Bíblia que todos vão ter a oportunidade de decidir na sua vida entre Jesus ou não. Então essa decisão é meio cruel. Por exemplo, e se um bebê morrer? Se um recém-nascido morrer, e agora? Para onde ele vai? Eu acredito que todas as crianças pequenininhas que não têm muita consciência da sua decisão, todas elas vão para o céu, porque elas vão ser julgadas por aquilo que elas conheceram, né? E eu acredito que elas vão todas para o céu. Se eu for mal em toda a minha vida e pedir perdão antes de morrer, eu posso ir para o inferno? Ou para o céu, né? Talvez melhor a pergunta seria se fosse para o céu. Realmente, se você se arrepender, mesmo nas últimas, você pode ir para o céu, né? Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, tinha 2 ladrões do lado dele. E um deles chegou para Jesus e falou assim: Jesus,
quando você estiver entrando no reino dos céus, lembra de mim. E Jesus falou, não, quando eu estiver entrando lá, você vai entrar comigo. Então, tipo, aquele cara que estava sendo crucificado, ele deve ter feito alguma coisa muito feia, muito ruim. Mas, Jesus falou, você vai estar indo comigo para lá, porque ele se arrependeu, tá? O que você acha sobre divórcio e... Divórcio é pecado? Quando a gente casa, a gente fala assim que o Deus uniu não separe o homem. Eu não acho o divórcio certo. Mas muitas vezes o divórcio é inevitável, né? Hoje em dia, as nossas igrejas, tem muitas pessoas que se divorciam, até cristãos, muitos cristãos, eles casam e eles se divorciam, né? Eu acredito que o casamento não foi feito para isso. O casamento não foi feito para divórcio. E eu acho que isso traz um certo peso de infelicidade muito grande. Essa infelicidade pode ser curada, pode ser restaurada. E hoje em dia a gente tem muitos casos como esse. Mas talvez essa seja uma pergunta para você perguntar para o seu pastor. Porque de igreja para igreja as opiniões elas mudam um pouquinho dependendo da doutrina. Tá bom? Existe algum pecado imperdoável? A Bíblia fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E uma vez me falaram que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade. Então o único pecado que não tem como perdoar é se você não acreditar que ele existe. Porque se você não acreditar que ele existe, então é imperdoável porque não tem. Ele vai perdoar por quê se você não acredita que ele existe? Então assim, uma opinião minha, né? Talvez os outros pastores podem dar uma outra resposta. Uma opinião minha é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade. Se você não crê na existência de Deus, então isso é um pecado imperdoável, tá? Ser fumante faz com que nós desistamos de Deus? Não, mas fumar errado, né? Fumar errado e primeiro que prejudica o seu corpo, mas assim... a Coca-Cola prejudica seu corpo também, né? A ideia é que assim, fumar, além de ser algo que faz mal para o nosso corpo, na nossa sociedade é algo que escandaliza o nosso irmão. Então a Bíblia fala, se você faz alguma coisa que escandaliza o seu irmão, é melhor você parar. Porque a Bíblia fala assim, se a sua mão te faz pecar, e é melhor você cortar a tua mão e entrar no céu sem mão do que você ir para o inferno com o corpo inteiro, né? Então assim, eu tenho muitos meninos jovens na minha igreja que se converteram e que fumam. E aí a gente está tentando fazer um processo de algum tratamento que a gente consiga fazer para eles pararem de fumar, porque eles já tentaram de tudo para parar, mas não conseguem. Então eu estou orando e eu lembro que um deles, eu consegui fazer ele parar de fumar. E foi legal que eu falei para ele assim, vamos andar junto. Toda vez que você for fumar, você me chama e eu vou com você. E aí eu ia com ele. Eu queria fazer, mas não fiz. Eu ia pegar o cigarro e falar, Senhor, obrigado por esse cigarro. Não, mas não fiz. Mas eu ia com ele e a gente ficava conversando. E ele fumava e um dia ele parou. Ele parou pro resto da vida dele, tá? Falar palavrão é pecado? Claro que é! Falar palavrão, na verdade, é aquilo que eu falei. A boca vai falar o que está cheio do seu coração. Então, na verdade, é um termômetro. Se você está falando palavrão, então é que o seu coração está muito sujo. Então, assim, se está sujo é porque tem pecado, né? E não dá para lavar o pecado com sabão, com thinner, né? Se quiser eu rasgo a casinha para vocês verem de novo. Aliás, vocês pegaram como faz a casinha? Tá bom. Quem não pegou, depois vem para mim que eu desenho. Se você quiser também, é que um dia eu peguei esse negócio da casinha e eu expliquei passo a passo quais as coisas que você fala, passo a passo da casinha. Aí se você quiser, eu posso ter no meu computador, eu posso mandar para você se você quiser, tá? O que você pensa sobre homossexuais e gay, né? Eu acho o máximo, pessoal. Brincadeira. Mas... eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso, porque na minha igreja tem, né? E eu acho que cada vez mais vai aparecer. E talvez na Inter vai começar a surgir gays vindo para cá. Quase que ele vai para São Paulo antes da gente. E eu acho que a gente tem que saber enfrentar essas coisas. É uma realidade.
a sociedade está aí pressionando, as escolas públicas estão aí entrando com a ideia da homofobia, e eu acho que você precisa ter uma posição legal em relação ao homossexualismo. Existe um pastor chamado Silas Malafaia, que ele geralmente é o que aparece na televisão, brigando pelo cristianismo contra os homossexuais, né? E eu sou... o que eu acho do Silas é o seguinte: ele fala as coisas certas, ele fala as verdades da maneira errada. Então, quando você está certo e você fala da maneira errada, você se tornou errado, para mim, tá? Você pode até estar certo, tipo, o cara está usando uma camisa que não é boa. Aí eu chego e humilho ele na frente das pessoas. Então eu falei a coisa certa, mas eu fiz da maneira errada. Eu acho, assim, minha opinião é o seguinte... eu tenho uma opinião formada sobre como surgem os homossexuais, na ideia de que eles têm um trauma e de alguma maneira eles foram uma ferida muito grande e que gerou essa ideia do homossexualismo. Tem gente que fala que nasce assim no DNA. Eu acho que não está no DNA, eu acho que está numa escolha. E eu procuro, eu tenho amigos homossexuais, tenho. E a ideia é que eu respeito eles, mas eu não concordo com eles. Eles podem até falar assim, eu sou amigo deles, eu saio para almoçar com eles, cumprimento os caras, eles são meus amigos, mas se eles perguntarem se está certo ou errado, eu falo que está errado. Eu falo que está errado, aos olhos da Bíblia está errado. Eu tenho um senhor já casado que eu faço discipulado, que eu discipulo ele, que o irmão dele é homossexual. E ele já tinha passado em 2 igrejas e não queria mais. E quando ele chegou na minha, ele veio fazer o teste, tipo, Joel, e o que você acha dos homossexuais? Porque o irmão dele era homossexual. Eu falei, não, eu respeito eles, mas eu não concordo. Eu respeito, mas eu não concordo. Para mim, biblicamente está errado. Se você olhar em Romanos, nos primeiros capítulos, você vai ver que quando Paulo explica sobre o pecado, que na verdade é a ausência completa de Deus, na verdade você vai ver que Deus largou essas pessoas no pecado, e aí elas começaram a trocar a sua posição sexual. Homem começou a sair com homem, mulher começou a sair com mulher, e aí depois então Paulo, ele começa no capítulo 3 ao 6, começa a explicar o pecado. Todos pecaram, mas carecem de Deus, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eu acredito que o homossexualismo é um pecado, é errado aos olhos de Deus, é errado aos olhos da Bíblia. Mas assim, se o cara decidiu, eu não vou ficar brigando com ele, e eu não vou rejeitar ele. Eu não vou falar assim, não anda mais comigo. Não, se ele quiser ser meu amigo, ele pode ser meu amigo, posso andar junto, mas eu posso não concordar com as ideias dele, porque eu entendo na Bíblia que essa parte do homossexualismo é errado. Tatuagem é pecado? Sei lá, cara, eu acho que não. Mas assim, tem alguns textos que falam que você não pode marcar o seu corpo, né? E aí as pessoas defendem a posição sobre isso. Eu acho que é o mesmo do brinco, né? Porque homem pode usar brinco, né? E eu nunca achei errado. E aliás, quando eu era mais novo eu usava. Eu tinha 2 brincos na orelha esquerda. E eu tinha tirado essa ideia de um texto em Êxodo, que falava que o servo que ama o seu senhor faz uma marca na sua orelha para dizer que ama o seu senhor, né? E essa era a minha desculpa. Mas assim, chegou uma hora que eu fui fazer missões no Amazonas, e lá um homem que usa brinco é um cara do mal, sabe? Eles acham que é a molécula negra da sociedade. E aí assim, por causa deles eu tirei e não usei mais. Aí quando eu casei, minha esposa falou que não queria que eu usasse, e eu não uso, né? Então mas eu falei para Deus, se você acha que é errado mesmo, eu vou tirar essa bagaça e você fecha o furo para mim, por favor. Mas o furo ainda está aqui. Às vezes eu pego da minha filha e ponho. Eu gosto daquele do Mickey. Brincadeira. Mas eu acho que tatuagem, assim como brinco, não é algo errado. Mas eu não acho muito legal, não. Mas assim, por exemplo, você faz um corte, principalmente nós orientais. Às vezes o corte da nossa pele, a marca fica para a eternidade, né? Então você fez uma marca sem querer, ou você vai fazer por querer, não sei, né? E depende, você vai fazer uma tatuagem, algumas pessoas se arrependem, mano. Cara, essas são as mais tristes, né? Você faz um desenho errado, sei lá, um negócio que você não gostava,
desenha a tua namorada, depois você troca de namorada e aquela lá fica lá amarrada para sua vida. Então, sei lá, tá bom? Mas eu não acredito que é pecado não, na minha posição. Namorar por esporte é pecado? Claro que é! Namorar por esporte é pecado, você disse, mas ficar também é a mesma coisa. Ficar e namorar por esporte para mim é a mesma coisa, tá? Não fiquem. Quer dizer, fica feliz, fica... nada a ver, né? Mas ficar naquele sentido. Vou para uma festinha, vou para uma balada e vou pegar uma mina só para dar uns beijos, né? Só para falar para todo mundo que eu beijei. Meu, nada a ver. Com o corpo não se brinca, tá? Assim, o contato entre nós é um negócio muito importante. Principalmente nessa parte sexual, as feridas que causam de um para outro é um negócio muito, muito profundo. É que a gente não consegue imaginar, né? Aí alguém fala assim, mas fazer sexo e beijar é a mesma coisa? Porque os dois têm contatos e os dois têm trocas de fluidos, né? Mas a diferença é que beijar não engravida, né? Então, assim, mas eu acho errado e eu acho muito feio mesmo essa ideia de ficar. Até tem um pastor coreano que tem uma missão lá em Itapeva. Alguém já deve ter visto, ele tem um carro, ele sempre está andando em São Paulo, e tem um micro-ônibus também, escrito assim, ficar é pecado. Tipo, ficar o quê, mano? Tipo, ficar feliz, ficar contente, ficar, né? Bom, mas é o lema do cara, porque o cara não fala português direito, então ele escreveu só aquilo. Os pais falam para namorar depois da faculdade. Se a gente namorar, a gente vai estar cometendo pecado. Claro! Brincadeira, não vai não. Eu acho assim, sabe por que os pais falam para você namorar depois da faculdade? Para você não ficar gastando sua mente, o seu tempo com essas coisas. Porque, sabe, é um tempo de fazer amizade. Sabe, eu acho que esse acampamento da Inter, por exemplo, é um lugar para a gente fazer amizade, não é um lugar para a gente procurar namorada. Tudo bem, os equipantes, é melhor vocês procurarem, porque vocês já estão ficando velhos, né? Mas assim, sabe, eu acho que aqui a gente deveria investir em amizade, sabe? E se você viver despreocupado com isso, você vai fazer muito mais amigos, né? Eu vivia preocupado, né? Mas assim, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de fazer muitos amigos, sabe? Eu falei pra mim mesmo, puxa, eu vou... será que eu não vou namorar logo, né? Mas eu namorei só depois da faculdade, lá na faculdade, no segundo ano, sei lá. E aí então... Pra mim foi muito bom, porque quando você namora, eu vou te falar, quando você namora, você fica meio amarrado. Aí você não pode falar com as outras meninas, porque seu namorado vai ficar bravo. Você não pode falar com outros meninos, senão seu namorado vai ficar bravo. Então, você fica meio amarrado, você tem que dar muito tempo pra pessoa pra namorar. Então você não pode ter tempo com seus amigos. Seus amigos falam, vamos sair. Não dá, eu tenho que ir com meu namorado. Então, tipo, você fica muito preso. Por isso que na faculdade, quando você tá mais relax, né? E você nem estuda, na verdade, a gente só zoa, brincadeira. Mas assim, você tem mais tempo para namorar, né? Então, mesmo na faculdade, tem gente que gosta de fazer esporte, por exemplo, não dá tempo de namorar direito. Então o cara vai fazer basquete, tênis, beisebol, e aí não tem muito tempo. Então, tipo, protela um pouquinho, deixa um pouquinho mais para lá, mas não deixa muito, tá? Porque senão chega os 40 e tal. Como enfrentar o namoro à distância? É difícil. É obrigado ir à igreja toda semana? Se é obrigado ir na igreja, não sei. Já falei para vocês. Na minha lista de prioridade, a igreja está em quarto. E na minha concepção, a igreja não salva. Mas eu acho que a igreja é extremamente importante. E a igreja, pessoal, presta atenção no que eu vou falar agora. Preguei isso ontem à noite. O compromisso é mais importante do que a vontade. Então, quando eu vou numa igreja, principalmente quando eu estou servindo, eu estou fazendo alguma coisa na igreja, escola dominical, alguma coisa, o meu compromisso é mais importante do que a minha vontade. Isso não impede de você pegar um domingo e avisar o pessoal, domingo que vem não vou estar aqui, ou melhor falar assim, daqui 2, 3 domingos eu não vou estar aqui, eu vou visitar uma igreja lá em... sei lá, né? E aí você fala que vai visitar e não tem problema. Eu acho que não tem problema nenhum, não é pecado, isso não vai ser empecilho para você ir para o céu. Como enfrentar um namoro à distância? É muito difícil, pessoal. É muito difícil, você tem que ter convicção. E a ideia que eu falei para vocês de que o namoro visa o casamento,
Então isso é uma coisa que fortalece, né? Então se eu estou namorando com alguém que eu estou pensando em casar, eu vou me aguentar. Eu vou aguentar, a gente vai aguentar junto, a gente vai dar um jeito de se relacionar, mesmo que seja à distância. É errado namorar uma garota 7 anos mais velha? Brincadeira. Bom, se ela pegou você para criar, não. Né? Mas assim, eu acho, minha opinião também, Joel, eu acho que as mulheres amadurecem mais rápido que os homens. Então, por isso que eu acho que uma mulher 7 anos mais velha, eu tenho, meu melhor amigo, né, é o Jiboia, quer dizer, não que ele seja uma cobra, mas assim, o Gi, ele casou com uma mulher japonesa 7 anos mais velha do que ele, e eles vivem bem, né, vivem tranquilo. Eu acho que tem uma frase que fala assim: o amor não tem idade, né? Mas tem, né? Ele envelhece, fica feio, né? Mas assim, a ideia, eu acho assim, no natural, no normal, no geral, as mulheres amadurecem mais rápido do que os homens. É por isso que geralmente as mulheres são mais novas que os homens. Mas de repente você é um cara diferente, que amadureceu muito mais, sei lá, não sei, é uma questão de maturidade, porque 7, 8 anos já está mudando a geração, então as mudanças são muito diferentes de pensamento, né? Por exemplo, eu casei com uma mulher, com a Débora a gente tem 9 anos e meio de diferença. Quando ela nasceu já estava quase na 5ª série, pessoal. O cara é esperto pra caramba, né? Quando tiver 50 ela vai ter 40, né? Então assim, sei lá, eu acho que ela era uma menina extremamente madura. Então assim, às vezes as pessoas acham que a gente é da mesma idade ou que ela é mais velha do que eu, porque ela é tão madura. Eu sou um molecão, né? Eu sou tipo adolescente. Às vezes ela fala: você parece um adolescente, né? Você fica usando essas camisetas, né? Ela fica mal brava comigo. Tô nem aí, cara. Falaram de perdoar meus pais pelas coisas que eles me magoaram e para conversar sobre o que me deixa triste. Eu tenho medo de magoá-los. E agora? As conversas com seus pais, vocês têm que entender uma coisa. Eles são mais velhos, e isso para os orientais é algo muito relevante. Eles são seus pais, você não pode falar de qualquer jeito. Você não pode chegar lá e começar: senta aí que eu vou falar um negócio para você. Acho que não. Eu acho que você tem que esperar a hora certa para falar essas coisas, tá? Se de repente seu pai, você quer falar uma coisa dessa, mas seu pai volta do trabalho super estressado, teve vários problemas no trabalho, o cara tá com a cabeça quente, tá com fome, e você chega e quer falar esse assunto, então vai dar errado. Então, conversa depois do almoço, quando você vai comer. Não, mas assim, a ideia é de que tem tempo certo para você fazer essas coisas, tá? E aí eu acho que assim, esteja orando que de repente assim, Deus vai tocar no seu coração para você falar na hora certa. Aliás, eu vou falar um negócio. Quando a gente fala, a gente quer ouvir a Deus, né? A gente quer ouvir a voz de Deus. Um monte de gente quer ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus do nosso próprio jeito. A gente acha que Deus vai aparecer de uma forma mirabolante, vai descer um anjo do céu e falar com a gente, vai vir uma voz do além e falar assim: meu filho, né? Não vai. Eu vou mostrar um texto para vocês que está escrito em... Calma. Está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 em diante. Elias está falando com Deus e o texto fala assim: o Senhor lhe disse: saia, fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um
murmúrio de uma brisa suave. E quando ele as ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, olha, veio um terremoto, não era, veio um super vento, não era, veio fogo, não era, mas quando veio uma leve brisa, era Deus falando com o cara. O que eu quero dizer com isso é que, pessoal, a gente tem que ouvir a Deus nas coisas simples da nossa vida, né? É através de coisas simples que Deus fala com a gente. Quando eu era mais jovem, eu queria muito ouvir a Deus. E eu ficava sempre do lado de alguém que conseguia ouvir a Deus. E aí, tinha um cara, hoje ele é pastor da Metodista Livre, Daniel Bola, né? E aí ele era um cara assim, que ele via Deus em tudo, cara. Eu falei, caraca, mano, eu também quero ver. E aí tinha um dia que eu estava na igreja dele, e eu estava lavando a louça, e ele estava sentado na mesa, e a gente estava batendo um papo. E aí, ele olhou para a janela de vidro assim, tipo essa assim, e tinha uma mosca batendo no vidro, sabe? Né? E aí ele olhou para aquilo ali e começou a chorar. Eu falei, fala sério, mano, não vai me dizer que Deus está falando com você. Deus está falando comigo, cara. Eu falei, fala sério. Aí ele falou o seguinte: quando ele olhou aquela mosca batendo no vidro, ele imaginou assim que ele era como a mosca está buscando a luz, mas existe uma barreira invisível que impede ele de chegar até a luz, e essa barreira invisível é o pecado. Cara, eu falei, mano, uma mosca. Deus usou uma mosca para falar com o cara, e comigo não fala nada, né? Mas eu acho assim, pessoal, não procura nas coisas extraordinárias a voz de Deus. A voz de Deus, ela vai vir de uma forma simples. E outra coisa, pessoal, Ele vai falar quando Ele quiser, não quando você quiser. Vai, Deus, fala agora. Vou sentar, Deus, não saio daqui enquanto você não fala. Não, sabe, não é você que fala. Se Ele não quiser falar, brother, não vai falar. Se contenta com a graça de Deus, se contenta com o que Ele já fez. O cara morreu na cruz por você, o cara deu a vida dele por você. Não tem nada a ficar mandando nele, beleza? Vamos lá. Como posso ficar mais sensível ao Espírito Santo? Sei lá, cara. Sei lá, eu acho assim, acho que você tem que se deixar, né? Você fala, talvez você tenha que pedir para Deus, Deus, me deixa mais sensível, eu quero sentir a tua presença. Não sei, eu acho que as mulheres, elas têm sensibilidade maior do que os homens, porque os homens é tudo brucutu. Mas assim, as mulheres, como elas têm um lado sentimental assim mais aguçado, a maioria das histórias do Novo Testamento que você vê pessoas se derramando nos pés de Jesus são mulheres, né? Eu acho assim que eu queria essa sensibilidade espiritual, né? Mas eu não queria ser gay. Então eu pensei em fazer alguma coisa que pudesse aguçar a minha sensibilidade, né? Então, por exemplo, eu comecei a criar orquídeas, né? Eu sempre achava que era uma coisa de mulher, fala sério, flor. Mas eu comecei a cultivar orquídeas, achei muito legal. Hoje eu cuido delas, eu aprendi muita coisa, e me ensinou sobre paciência, e também me ajudou a ter sensibilidade. Por isso que eu falei, lembra que eu falei? Quando você conversar com as mulheres, você tem que ser mais sensível também. Você não pode ser brucutuzão, você não pode ficar, sabe? Você tem que... Sabe, eu fui numa reunião social, e aí todos os homens estavam sentando no colchão. Aí quando as meninas chegaram, elas começaram a sentar no chão frio. Sabe, ninguém se levantou, né? Então, é isso que eu estou falando. A gente homem, a gente tem que ser mais sensível. Aí teve uma hora que saiu um colchão, eu falei, nossa, os caras estão mudando. Não, era uma menina que estava sentada lá, que puxou o colchão para as meninas, né? Então, assim, sensibilidade é algo que a gente precisa aprender com as mulheres, tá? Como viver entre os cristãos mornos? Vou dar uma dica. A palavra de Deus fala que cristão morno é para ser vomitado, né? Está escrito em Apocalipse, né? Mas eu acho assim, se você está no meio de cristãos mornos, eu acho que se você não é morno, né? Porque se você for morno também, tanto faz, né? Tá tudo igual. Mas se você não for morno, eu acho que você precisa influenciar
os seus amigos, tá? Existem, mano, não vou entender nada, tá em chinês. Ah, tá do contrário. Eu vou explicar uma coisa legal para vocês. Existem dois tipos de crentes, de cristãos. O cristão chuchu e o cristão geló. Eu sou um chuchuzinho, não é brincadeira. Mas existe o cristão chuchu e o cristão geló. Por quê? Eu não sei se vocês já cozinham essas duas coisas, né? Mas o chuchu, quando você cozinha chuchu, tudo que você cozinha com chuchu, o chuchu pega o gosto. Então, por exemplo, você cozinha chuchu com frango, o chuchu fica com gosto de frango. Chuchu com queijo, o chuchu fica com gosto de queijo. Então, assim, o chuchu, ele absorve o gosto de tudo que você faz com ele. O jiló, não. O jiló, tudo que você cozinha com jiló fica com gosto de jiló. Abóbora com jiló, o jiló fica com gosto de jiló. Carne com jiló, a carne fica com gosto de jiló. Então, eu acho assim, existem crentes que são só influenciados, existem crentes que são influenciadores. E eu acho que nesse momento de você viver num grupo morno, eu acho que você precisa ser aquele que influencia as pessoas a buscarem mais de Deus, tá? Em relação à crença em Jesus, eu muitas vezes fico no meio termo, porque a minha família toda é budista. Como lidar com esse tipo de situação? Como posso crer e servir Jesus e sentir a sua presença? Eu realmente posso contar com Ele? Contar a Ele todos os pecados? Claro que pode. Eu acho que você pode contar todos os pecados, sim. Eu acho que a sua crença em Jesus independe do que a sua família inteira acredita, né? Se a sua família é budista e você realmente entendeu quem é Jesus na sua vida, eu não vejo problema nenhum em você continuar vivendo na mesma casa. Tipo assim, não, agora eu não quero mais viver porque eles são budistas. Não, eu acho que toda religião que existe, você como cristão, você tem que aprender a respeitar e amar as pessoas. As pessoas. Por exemplo, quem aqui já foi na FEBEM, na Fundação Casa? Às vezes a gente... Não preso. Tô falando, tipo, visitar, né? Eu já fiz muitas visitas no presídio e é esquisito. Por exemplo, lá em São Gabriel tinha um preso que ele tinha matado e serrado com serra elétrica um cara. Ele picotou um cara, né? O vizinho dele. Briga de vizinhos, assim. Aí esse cara foi lá e enfiou uma faca nas nádegas da esposa desse cara, porque acho que a nádega era bem grande, então era o único lugar para acertar. E aí esse cara ficou muito bravo, foi lá, matou o cara e pegou, porque ele era madeireiro, ele cortava madeira, ele serrou esse cara e ele foi preso. E eu fui lá falar com ele e eu fiquei pensando assim, qual o tipo de sentimento que eu vou ter com esse cara, né? E eu pensei assim, não, eu não posso entender o que ele fez, a sua atitude, mas eu preciso amar a pessoa, né? Talvez a sua família de budistas, você não concorda com eles, mas você precisa amar as pessoas. Teve um dia que uma pessoa falou assim, alguém da minha família morreu e meu pai pediu para eu ir lá naquela cerimônia budista por causa que ia ter a cerimônia do avô alguém. E o que eu faço? Será que eu falo, não vou porque eu sou de Jesus? Não, eu acho que você tem que ir. Você tem que respeitar e principalmente olhar para as pessoas, amar as pessoas em primeiro lugar, beleza? Dá uma olhada, Joana, essas 3 vezes se você quer responder ou não. Dá uma olhada, Joana. Só os pastores conseguem curar as pessoas pelo poder de Deus? Não. Você não precisa... Imagina se só o pastor pudesse fazer oração, né? Você ia ter que chamar o seu pastor não ia ter vida, cara. Toda hora o pastor tinha que ir lá para orar. Eu acho assim, a oração, cada um de nós pode experienciar e viver o poder de Deus nas nossas vidas. Cada um que tem Jesus no coração. Quando Jesus Cristo, em Mateus 28, ele fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Antes dele falar isso, ele fala assim, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vão, preguem o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Senhor Jesus, ide por todo mundo. Então, eu acho assim que cada um de nós que experimenta a graça de Deus, que vive na presença de Deus, nós temos condição de orar por uma pessoa e essa pessoa ser curada.
Eu não era pastor quando eu orei por aquela menina que foi ressuscitada. Eu não era pastor, eu era um missionário leigo. Eu não tinha nem estudado teologia, né? Então assim, Deus faz a obra com quem Ele quer e com quem está disposto a fazer a obra dele. Eu vou responder as duas. Por que eu escuto vozes de Satanás e de Deus? Qual o motivo disso? Eu não sei como que você escuta a voz de Satanás, né? Mas, quer dizer, se você ouve música muito pesada, né? Realmente tem umas frases ali que parece que vem de Satanás mesmo, né? Mas talvez você pode até confundir vozes de Satanás com vozes de Deus, mas eu nunca ouvi assim gente falando com Satanás, né? Mas assim, eu acho que você tem que buscar a Deus e concentrar o seu foco da sua vida em Deus e não em Satanás, tá bom? Essa outra pergunta aqui conte a sua história mais radical sobre endemoniados. Tipo, se você quer só ouvir uma história de ficção, eu prefiro não contar, tá? Porque eu vou ficar contando historinha aqui de endemoniado, acho que não tem nada a ver. Mas assim, eles existem. Os demônios, eles podem se apoderar de uma pessoa se ela deixar, podem, né? E eu já tive experiência de orar por endemoniados e os demônios saírem, né? Eu acho que não convém ficar contando essas histórias, mas eu já tive. Inclusive eu gostava tanto disso aqui que eu queria criar um grupo na minha igreja chamado Demônio Busters, né? Pra gente correr atrás do diabo. Mas assim, o meu pastor falou assim: Joel, você tem que correr atrás de Deus, cara, não do diabo. Eu falei: é verdade. Aí esqueci essa ideia, tá bom? Encerrar e descontrair. Essa aqui é para encerrar e descontrair, tá? Vamos lá. Nossa. Dormir no culto é pecado? Claro que é! Fala sério, né, meu? Você vai dormir no culto, vai dormir na tua cama. O lugar de dormir é na cama, mas vai dormir aqui, né? E o que fazer para não dormir quando estou muito cansado? Cara, se você está cansado, tem que dormir, cara. Né? E no culto talvez, né? Eu estou muito cansado no culto, eu quero prestar atenção, mas eu não quero dormir. Então assim, nesse caso, tipo, assiste o culto em pé, porque se você dormir, você cai. Eu já fiz isso. Tem vezes que eu estou com muito sono, eu fico em pé, né? Mas eu acho, pessoal, sério, eu vou falar uma coisa pessoal, tá? Eu acho muito feio alguém tá pregando aqui na frente, você ficar saindo toda hora para ir no banheiro, saindo para tomar água, eu acho isso muito feio, é uma falta de respeito muito grande, né? Eu não chamo atenção, não tô pregando, aí eu começo a chamar, acorda aquele ali que tá dormindo. Não sai depois. Eu não faço isso, mas opinião minha, é muito feio quando alguém tá falando e você sai, ele tá falando para você, ele tá falando com você. Tudo bem que tem um monte de gente, mas ele tá falando com você. E aí você vai ficar saindo para ir no banheiro, aguenta um pouquinho, mano, o xixi aguenta, né? Dá um nozinho os meninos, né? Não vou completar. Mas assim, sabe, segura um pouquinho e depois você vai no banheiro, porque eu acho uma falta de respeito muito grande você ficar saindo do culto e você ficar dormindo no culto também. Então, às vezes é inevitável, né? Às vezes, sabe, eu gostei muito do testemunho da Mari, né? A Mari, quando veio aqui dar o compartilhamento dela, cara, mas a voz dela é tão suave, eu tava assim, ó. A voz dela é tão assim, gostosa de ouvir assim, que eu tava quase dormindo assim, né? Mas assim, sabe, eu acho feio, eu acho errado, acho que bom você fazer alguma coisa. Minha ideia fica em pé e assiste o culto em pé, para você poder aproveitar aí do culto, tá? Chega!